Em 14 de outubro de 2025, uma operação da Polícia Federal, PF, desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro que surpreendeu a todos pela sua amplitude e pelos nomes envolvidos. A prisão do influenciador digital Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e do empresário Rodrigo Morgado, foi o ápice de uma investigação complexa que desafiava a percepção pública sobre a relação entre a popularidade nas redes sociais, o mundo empresarial e o crime organizado. Buzeira, com mais de 15 milhões de seguidores, e Morgado, um empresário com relações no mercado de apostas, estavam no centro de um esquema que utilizava as apostas online como fachada para movimentar grandes quantias de dinheiro provenientes de atividades ilícitas, particularmente do tráfico internacional de drogas. A operação da PF, chamada Operação Narcobet, teve como objetivo desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que estava profundamente enraizada no sistema de apostas. Um setor que, aparentemente, é um jogo inocente, mas que, nesse caso, se revelou um poderoso meio de disfarçar o crime. Mas como Buzeira, um influenciador digital popular, foi parar no meio dessa trama criminosa? E o que exatamente a PF encontrou nas investigações? O que parecia ser uma simples operação contra tráfico de drogas, logo se transformou em um dos maiores casos de lavagem de dinheiro envolvendo figuras públicas e práticas comuns na internet. O que motivou a investigação? Como o setor de apostas, que movimenta bilhões de reais por ano, acabou se tornando um dos maiores meios de ocultação de recursos ilícitos? Este é apenas o começo de uma história que revela muito mais do que uma simples prisão. É o início de um dossiê que expõe os perigos ocultos no mundo das apostas e como eles estão ligados a crimes que afetam a sociedade de maneiras inesperadas. Neste documentário, vamos acompanhar o desenrolar da Operação Narcobet e entender a fundo como figuras públicas se envolvem em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O que parecia ser um entretenimento simples na internet se revela um vasto império de corrupção. E a prisão de Buzeira e Rodrigo Morgado é só a ponta do iceberg. Será que a sociedade está realmente ciente do que acontece por trás das telas dos dispositivos digitais? Ou os maiores crimes são camuflados pelas cortinas do entretenimento? Este documentário vai revelar todas as respostas. Bruno Alexander Souza Silva, ou simplesmente Buzeira, conquistou a atenção de milhões de brasileiros através de sua personalidade irreverente e de seus vídeos polêmicos nas redes sociais. Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira se tornou um dos influenciadores mais famosos do Brasil. Ele ganhou destaque no cenário digital após realizar um evento que chamou a atenção de seus fãs e seguidores. A arrecadação de mais de 1 milhão com a brincadeira Corte da Gravata, realizada durante seu casamento. O evento foi transmitido ao vivo e logo após, o influenciador conquistou um status de celebridade. Sua capacidade de reunir multidões e arrecadar grandes quantias de dinheiro para causas divertidas lhe garantiu contratos com grandes marcas, consolidando seu nome como um verdadeiro ícone do entretenimento digital. Mas, por trás da fachada de influenciador carismático e divertido, a história de Buzeira é mais sombria. O que muitos não sabiam era que o influenciador estava sendo monitorado pela Polícia Federal, com seu nome citado em investigações anteriores, como o caso Vai de Bet, um inquérito policial que envolvia figuras de destaque no futebol brasileiro. Nesse caso, o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi acusado de realizar campanhas eleitorais usando doações de empresários, influenciadores e até de agiotas, em um esquema envolvendo apostas eletrônicas.
As primeiras conexões de Buzeira com o mundo do crime começaram a ser reveladas quando ele foi implicado nas investigações sobre as bets, as plataformas de apostas online que se tornaram um terreno fértil para a movimentação de dinheiro ilícito. O influenciador, inicialmente famoso por seus vídeos de entretenimento e brincadeiras com a audiência, estava vinculado a esquemas de lavagem de dinheiro, utilizando as apostas como uma maneira de disfarçar o fluxo de recursos provenientes do tráfico de drogas. O que exatamente Buzeira tinha a ver com esses esquemas criminosos? Como o influenciador, que parecia estar apenas aproveitando seu espaço nas redes sociais, se envolveu com atividades ilegais de tal magnitude? A resposta está no universo das apostas online. Embora muitos influenciadores ganhassem dinheiro promovendo jogos e plataformas de apostas, Buzeira foi além. Ele usou sua plataforma para movimentar grandes quantidades de dinheiro de origem duvidosa, desafiando a legalidade de suas ações. Quando a Polícia Federal o prendeu, foi o choque para seus seguidores, que nunca imaginariam que o influenciador tão amado estivesse envolvido em algo tão grave. Será que a verdadeira face de Buzeira foi escondida por anos, mascarada pela popularidade digital? Ou ele foi apenas mais um produto de um sistema de negócios ilícitos que se esconde por trás de um sorriso cativante e conteúdos de entretenimento? Neste capítulo, mergulhamos mais fundo na vida de Buzeira, revelando as conexões que ele tinha com o mundo criminoso e como sua imagem pública foi usada como fachada para práticas ilegais. Rodrigo Morgado, empresário paulista, ganhou notoriedade após ser envolvido em uma disputa pública sobre um carro sorteado. O incidente, aparentemente banal, aconteceu quando uma funcionária foi demitida após o sorteio de um veículo realizado pela empresa de Morgado. No entanto, o que parecia ser apenas uma disputa interna de empresa, logo se transformou em algo muito maior quando sua ligação com o tráfico de drogas internacional e a lavagem de dinheiro veio à tona. Esse empresário, que estava envolvido em disputas aparentemente triviais, acabou sendo peça-chave no grande esquema criminoso desmantelado pela Operação Narcobet. Antes de ser preso, Rodrigo Morgado já havia chamado a atenção da Polícia Federal por sua relação com práticas ilícitas. Em abril deste ano, o empresário foi detido por porte ilegal de arma e também foi investigado por seus supostos vínculos com o tráfico internacional de drogas. O caso ganhou maior visibilidade quando ele foi liberado por decisão da Justiça, que concedeu a ele liberdade provisória, apesar das acusações graves que pesavam sobre ele. Contudo, essa liberdade não durou muito tempo. Poucos meses depois, o nome de Morgado voltou à tona com força total, quando ele foi novamente preso durante a Operação Narcobet. A investigação revelou que, assim como Buzeira, Morgado fazia parte de uma rede de lavagem de dinheiro operada por meio de plataformas de apostas online. Esses sites de apostas se tornaram a fachada perfeita para esconder o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, e o empresário, com sua expertise no setor, utilizou essas plataformas como um veículo para movimentar grandes quantias de dinheiro de forma ilegítima. A movimentação de valores entre países e as transações financeiras realizadas com o uso de criptomoedas dificultaram a identificação dos recursos e ajudaram a disfarçar a origem ilícita dos mesmos. Mas como Rodrigo Morgado, um empresário aparentemente ligado ao setor de apostas, acabou envolvido nesse esquema, a resposta está na sua habilidade em manipular sistemas financeiros sofisticados
e na falta de fiscalização eficiente no setor de apostas. Ele soube aproveitar as lacunas legais para criar um sistema onde o dinheiro circulava de maneira quase invisível. As apostas, que deveriam ser um simples entretenimento, foram usadas como uma válvula de escape para o fluxo de dinheiro sujo. E Morgado, com sua experiência no mercado, tornou-se um dos principais responsáveis por estruturar esse esquema. Ao lado de Buzeira, Rodrigo Morgado formava uma parceria perigosa, onde os interesses financeiros de ambos se cruzaram, alimentando um ciclo de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Mas o que realmente motivou Morgado a se envolver com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, a busca por poder e riquezas, a sedução do lucro fácil ou a oportunidade de explorar um sistema financeiro sem grandes controles. A história de Rodrigo Morgado é um alerta sobre os perigos de um setor que cresce rapidamente e que pode ser facilmente manipulado por indivíduos sem escrúpulos. Neste capítulo, exploramos a vida de Rodrigo Morgado, como ele se tornou uma peça-chave neste esquema criminoso e como sua prisão, novamente, traz à tona a discussão sobre os limites e as brechas legais no setor de apostas e como ele foi explorado para fins ilícitos. Afinal, como empresários que são donos de grandes plataformas de entretenimento digital se tornam aliados do crime organizado. Esse é o ponto que muitas vezes a sociedade não percebe. A linha tênue entre negócios legítimos e esquemas ilícitos. E Morgado, com sua expertise e ambição, mostrou como essa linha pode ser facilmente cruzada. A Operação Narcobet foi um marco na luta da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de drogas no Brasil. Mas o que exatamente tornou essa operação tão significativa e complexa? A ação, que começou com uma série de investigações detalhadas, teve como objetivo não apenas prender os envolvidos, mas também desmantelar um sofisticado esquema de movimentação de recursos ilícitos através de plataformas de apostas online, também conhecidas como bets. Ao longo da operação, a PF cumpriu 11 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, com a colaboração de órgãos de segurança da Alemanha. A operação revelou um vasto sistema de lavagem de dinheiro que envolvia transações internacionais e criptomoedas para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. O esquema criminoso, que operava de forma clandestina, usava as apostas como fachada para movimentar milhões de reais provenientes do tráfico de drogas. Utilizando métodos como transferências bancárias através de criptomoedas e movimentações financeiras internacionais, os criminosos conseguiam esconder a verdadeira origem dos recursos, dificultando o rastreamento e tornando o esquema quase invisível para os órgãos de fiscalização. A facilidade com que o dinheiro sujo circulava pelo sistema de apostas demonstrava uma falha crítica nas regulamentações do setor e evidenciava o quão vulneráveis esses sistemas podem ser ao uso criminoso. Além das prisões e buscas em diversos estados brasileiros, a operação resultou também no bloqueio de mais de 630 milhões de reais em bens e valores. Esse montante, que estava oculto nas mãos de indivíduos como Buzeira e Rodrigo Morgado, agora foi confiscado pelas autoridades, marcando uma grande vitória no combate a esses crimes. Para a Polícia Federal, essa operação foi mais do que uma simples ação de repressão. Foi uma oportunidade de demonstrar como o uso de tecnologias e técnicas avançadas de investigação podem ajudar a desmascarar crimes que, à primeira vista, pareciam ser praticamente impossíveis de rastrear. A importância da colaboração internacional também não pode ser subestimada.
A participação da Polícia Criminal Federal da Alemanha, por meio da Bundeskriminalamt, BKA, foi decisiva para a prisão de um dos envolvidos que estava foragido em território alemão. A cooperação entre as forças de segurança de diferentes países não apenas facilitou a prisão de criminosos em diversos locais do mundo, mas também demonstrou que o crime transnacional, como o tráfico de drogas, não tem fronteiras e exige uma resposta global coordenada. A Operação Narcobet desafiou a ideia de que as apostas são simplesmente uma forma de entretenimento inofensiva. Ao expor como essas plataformas podem ser manipuladas para lavar dinheiro sujo, a operação revela uma realidade sombria que poucos conheciam. Os criminosos utilizaram as apostas online como um veículo para disfarçar o dinheiro obtido ilegalmente com o tráfico de drogas, fazendo com que transações milionárias fluíssem sem levantar suspeitas. Isso levanta a pergunta: até onde os jogos de azar e as apostas podem ser usados para fins criminosos? E qual a responsabilidade de quem opera essas plataformas em garantir que não sejam utilizadas para encobrir atividades ilegais? Neste capítulo, vemos como a Polícia Federal, com o apoio internacional, foi capaz de identificar e desmantelar um esquema altamente sofisticado que utilizava o mundo digital para ocultar o crime. A Operação Narcobet não só prendeu os envolvidos, mas também serviu como um alerta para todos os que operam ou investem no setor de apostas. A linha entre o jogo legal e o crime está muito mais próxima do que se imagina. O que parecia ser uma simples indústria de entretenimento, com plataformas de apostas online, ou bets, tornou-se um terreno fértil para atividades ilícitas e a lavagem de dinheiro em larga escala. A Operação Narcobet revelou um dos maiores esquemas de movimentação de dinheiro envolvendo o tráfico internacional de drogas. E o uso de sites de apostas como fachada foi a chave para esconder o fluxo de recursos sujos. Mas como exatamente as bets se tornaram o palco perfeito para os criminosos? E qual a conexão entre o mundo digital e o tráfico de drogas? Plataformas de apostas como a que Buzeira e Rodrigo Morgado estavam envolvidos são, por definição, sistemas que permitem que jogadores façam apostas e movimentam grandes quantias de dinheiro de maneira rápida e eficiente. No entanto, o que muitos não sabem é que essas plataformas também oferecem uma enorme quantidade de anonimato e flexibilidade. Através do uso de criptomoedas, como o Bitcoin e outras moedas digitais, os criminosos conseguiam realizar transações que eram quase impossíveis de rastrear pelas autoridades. Com o auxílio de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, o dinheiro ilícito, originado de atividades criminosas como o tráfico de drogas, era camuflado e reinvestido em outros setores, como o de apostas, fazendo com que se tornasse legítimo. Essa utilização de bets como uma ferramenta de lavagem de dinheiro foi um dos pontos-chave nas investigações da Polícia Federal. As movimentações financeiras não passavam apenas por bancos ou sistemas tradicionais, mas atravessavam fronteiras e se disfarçavam em transações aparentemente legítimas. O uso de criptomoedas foi essencial nesse processo, pois essas moedas não estão sujeitas ao controle de entidades bancárias ou governamentais, o que dificultava ainda mais a tarefa de rastrear as origens dos recursos. Outro aspecto importante que a investigação revelou foi a conexão direta entre o tráfico internacional de drogas e as apostas online. O dinheiro obtido com o tráfico de drogas, que geralmente passava por várias mãos e países, era transformado em créditos de apostas, sendo então movimentado e muitas vezes convertido em lucro aparentemente legítimo.
As plataformas de apostas oferecem uma forma de os criminosos transferirem grandes quantias de dinheiro de uma forma que não despertasse suspeitas. Nesse ponto, o mercado de bets se transformava em uma peça essencial para o sistema de lavagem de dinheiro. A operação expôs como esse sistema se aproveitava da falta de regulamentação eficaz para explorar uma indústria que é, em sua essência, um jogo de sorte e entretenimento. Quando os números se misturam com o crime, o que inicialmente parecia um passatempo inofensivo se transforma em um mecanismo poderoso para disfarçar atividades criminosas e violar a lei. O caso de Buzeira e Morgado foi apenas a ponta do iceberg de uma estrutura muito maior e mais perigosa, que envolve empresas e indivíduos de todo o mundo, unidos por um único objetivo: lucrar com o tráfico de drogas e com a lavagem de dinheiro através de plataformas de apostas. Isso levanta uma questão importante. O que pode ser feito para evitar que as plataformas de apostas se tornem um novo refúgio para atividades ilícitas? Embora o mercado de bets esteja em expansão e atraia milhões de jogadores, é fundamental que haja uma maior fiscalização e regulamentação dessas plataformas para evitar que se tornem um caminho para o crime. As autoridades precisam estar mais atentas à intersecção entre os jogos de azar, as criptomoedas e o tráfico de drogas, a fim de evitar que a diversão se torne uma fachada para a destruição. Neste capítulo, observamos o papel fundamental que as bets desempenham no tráfico internacional de drogas e como os criminosos usaram esse setor para lavar grandes quantias de dinheiro. A Operação NarcoBet expôs essa vulnerabilidade do mercado de apostas e alertou para a necessidade de uma regulação mais rígida e uma maior vigilância sobre os fluxos financeiros digitais. O entretenimento digital e o mercado de apostas precisam ser protegidos de abusos, para que não sejam usados como instrumentos para crimes de grande escala. Enquanto o Brasil dava passos importantes na desarticulação do esquema criminoso, a cooperação internacional se mostrou uma peça-chave para o sucesso da Operação NarcoBet. A atuação da Polícia Criminal Federal da Alemanha, BKA, foi essencial para garantir que um dos investigados, que se encontrava em solo europeu, fosse detido e trazido à justiça. A colaboração internacional, especialmente em casos envolvendo o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tem se mostrado cada vez mais vital, já que esses crimes frequentemente transcendem fronteiras nacionais e exigem uma resposta coordenada de diferentes países. A operação contou com o apoio da Bundeskriminalamt, BKA, a Polícia Criminal Federal da Alemanha, que foi responsável pela execução de um mandado de prisão internacional contra um dos principais alvos que estava fora do Brasil. A importância dessa cooperação internacional não pode ser subestimada, pois sem o apoio da Alemanha, esse indivíduo poderia ter escapado para um território onde as leis brasileiras não teriam poder de ação. A integração entre os sistemas de segurança de diferentes países foi crucial para o sucesso dessa operação, que não só prendeu os envolvidos, mas também enfraqueceu a estrutura do grupo criminoso ao capturar membros-chave em diversas partes do mundo. Além das prisões e da busca por mais envolvidos, outro aspecto decisivo da operação foi o bloqueio de bens e valores que somam mais de 630 milhões. Esse bloqueio não só atingiu contas bancárias e ativos financeiros dos criminosos, mas também envolveu propriedades e empresas ligadas diretamente aos envolvidos, como as plataformas de apostas e empresas de fachada usadas para ocultar o dinheiro. Esse bloqueio de bens foi uma vitória significativa para as autoridades brasileiras,
pois retirou uma enorme quantidade de recursos dos criminosos e garantiu que esse dinheiro não fosse reinvestido em novas atividades ilícitas. O valor bloqueado, 630 milhões de dólares, é uma cifra impressionante que demonstra o quão grande era o esquema de lavagem de dinheiro e como os envolvidos tinham acesso a recursos de proporções extraordinárias. Esses bens e valores, agora congelados, representam uma derrota financeira para os criminosos, dificultando ainda mais suas operações no futuro. A medida não só afeta diretamente os envolvidos, mas também envia uma mensagem clara de que as autoridades brasileiras, com o apoio de seus parceiros internacionais, estão comprometidas em destruir a infraestrutura financeira do crime organizado. A colaboração entre a Polícia Federal do Brasil e as autoridades da Alemanha é um exemplo claro de como a luta contra o crime organizado exige uma abordagem global. Os criminosos não respeitam fronteiras e, portanto, é fundamental que as forças de segurança de diferentes países trabalhem juntas para combater atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O sucesso da Operação Narcobet reforça a ideia de que a cooperação internacional é essencial para a eficácia no combate ao crime transnacional. Neste capítulo, vemos como a ação internacional, o apoio de países como a Alemanha e o bloqueio de bens estratégicos desempenharam um papel fundamental na derrubada do esquema criminoso. Com esses passos, a Operação Narcobet não apenas atingiu os envolvidos, mas também demonstrou o poder da colaboração global no combate ao crime, sinalizando que a batalha contra o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro não pode ser vencida de forma isolada.